Olá, pessoal, tudo bom? Então, hoje vamos trabalhar com comunicação organizacional. Por que esse conteúdo? Porque ele tem tudo a ver com a criação de documentos. Para que a gente possa criar documentos, é necessário que a gente entenda como funciona a comunicação organizacional da empresa onde a gente trabalha. Ou seja, comunicação organizacional nada mais é do que a comunicação também empresarial. Tem vários nomes, mas é comunicação empresarial básica, certo? E é com isso que nós vamos trabalhar hoje. Então vamos lá. O conceito. O conceito de comunicação é que organizacional é que ela o formato em que as pessoas usam para escrever, falar, dentro de uma organização, dentro de uma empresa. E essa empresa tanto pode ser pública quanto privada. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Os principais eventos da comunicação dentro da administração são, começa, né, em 1920, tinha apenas, durante 30 anos, a comunicação organizacional era vista apenas como de uso exclusivo da administração. Só que, a partir da década de 70 do século passado, entram as questões de relações humanas, ou seja, nós temos aqui inserido, vai entrar a partir de agora, a comunicação entre as pessoas, né, o ser humano é também visto, não era só uma coisa administrativa. Após 1980, a gente começa a ter uma postura mais funcionalista que funciona até hoje, tá? Então nós estamos nessa situação já há um bom tempo. Ou seja, o que é uma postura funcionalista? É integrar, né, não apenas o lado humano, mas também o lado administrativo. Temos regras e temos também, direitos e deveres. Então, há uma questão mais funcional nessa relação. E ela continua, hã, até hoje, né. Por enquanto não há, dentro da comunicação organizacional, nenhuma grande mudança. Talvez dentro de alguns anos a gente comece a mudar o ponto de vista a partir do uso da internet, que é o foco hoje, hã, desse tipo de comunicação, tá. Então vamos lá. Vejam aqui está o Brasil. Como é que funciona o Brasil? Hã, a comunicação era, no sentido do nosso país, da história do nosso país, ela era voltada para venda apenas e uso interno. Então, inicia isso na década de 60, vai até os anos 80. Então a gente usava a comunicação apenas única e exclusivamente para a empresa, para vender ou para explicar alguma coisa para os funcionários, né. E, teve início aqui no Brasil, esse tipo de comunicação, no chamado, jornalismo empresarial. Então nós tínhamos, antigamente, a partir de 1925, né, Jornal do Comércio, nós tínhamos, Diário Econômico, então tudo voltado, era um jornalismo voltado para as empresas. Então era uma comunicação que era uma divulgação do que as empresas estavam fazendo. E claro, isso foi, até 1960, né, como eu disse, e em que daí se abriu mais o espaço, tanto para o uso interno como também o foco para vendas. Então, a partir do século XXI, dos anos 2000 em diante, nós temos uma preocupação com a comunicação estratégica. Por que estratégica? Porque ela é direcionada, ela vai de encontro àquilo que eu tenho de objetivo para a minha empresa, e isso engloba não só público interno, como público externo. As diferenças, público interno pode ser funcionários, servidores, pode ser, diretores, fornecedores é público interno,
que mais que podemos considerar como público interno? Todas as pessoas que fazem a empresa funcionar de uma forma ou de outra, tirando os clientes que são considerados público externo, são, dentro da mídia, considerados como público interno. Então, a comunicação tem uma estratégia tanto para um público quanto para outro. E isso começa a ser cada vez maior, cada vez mais estratégico, a partir do surgimento e do uso mais comum da internet. Tipos. Que tipos nós temos, né, de comunicação organizacional? A gente tem a institucional, mercadológica e administrativa, que é a que vocês mais trabalham e que também é a que existe dentro das empresas consideradas privadas, de cunho privado. Então, institucional significa que tem a história da empresa, como ela funciona, isso vale para todas, né? Então, sempre quando eu quiser fazer uma comunicação institucional, eu vou levar em conta a origem da empresa, a história da empresa, o que a empresa vem fazendo, o que ela já fez ou deixou de fazer. Mercadológica, evidentemente pelo nome, tem a ver com o mercado onde essa empresa atua, né? Aí nós temos o ponto de vista da concorrência, nós temos o ponto de vista dos clientes, nós temos o ponto de vista dos empregados ou funcionários. Então, o mercado dita o tipo de comunicação que eu vou ter. Se eu estou tendo problemas com, digamos, a concorrência, eu vou fazer uma divulgação, uma comunicação que envolva esse mercado e diga, olha, eu sou melhor que a concorrência. Não que isso vá funcionar, muitas vezes não funciona. Mas dependendo da forma como a comunicação mercadológica é produzida, ela institui uma outra visão. Por exemplo, no caso de hoje, que vivemos de isolamento social, quem se sobressai nesse tipo de comunicação é a empresa Magazine Luiza, porque ela usa o mercado para angariar novos consumidores, independente de se o valor que ela está cobrando é maior até do que a concorrência, né? Porém, ela traz dentro de si alguns sinônimos de coisas que fazem a pessoa se sentir mais simpática a essa empresa, independente do valor que ela está cobrando pelos seus produtos. E, por último, a comunicação administrativa é aquela, dentro desse âmbito do tipológico, é aquela em que nós temos as rotinas, né, da administração sendo trabalhadas, como a gente trabalha com arquivo e protocolo, como a gente já trabalha com a criação de documentos, que é o cerne da nossa apresentação e também da nossa unidade curricular que estamos iniciando. Na parte administrativa, eu entro aí com financeiro, recursos humanos, a administração em si, a logística, tudo que diz respeito ao andamento da empresa em termos internos é considerado a administração, inclusive a comunicação, tá, gente? Então, vamos continuar. Comunicação interna, essa já é um pouquinho diferenciada, por quê? Porque ela trabalha com o público conhecido como funcionário, empregado ou colaborador, como mais vem sendo usado. A esse nome de comunicação interna também veio um novo conceito de marketing que nós chamamos de endomarketing, marketing para dentro, endo quer dizer dentro, né? Que é o marketing voltado exatamente para os colaboradores. E por colaboradores nós entendemos as pessoas que são contratadas pela empresa, as pessoas que gerenciam, que chefiam ou que são diretores da empresa, ou CEO, como eles falam em inglês, que nada mais é do que direção. Além disso, temos fornecedores, acionistas da empresa, toda e qualquer pessoa que trabalhe com mercado de valores e que tenha ações. Então, isso tudo é considerado endomarketing, ou seja, público pertencente à comunicação interna, ou seja, uma comunicação voltada para dentro. Temos também um outro tipo de comunicação nos casos para melhoria de imagem, ações sociais e ações ambientais. Vejam que
Muitas vezes, algumas empresas têm uma visualização, negativa por parte do seu público. Então, claro, a empresa não vende ou ela não consegue, fornecer seus serviços, porque não há procura, e onde não há procura, evidentemente há uma tendência da empresa desaparecer do mercado. Então o que que ela vai trabalhar? Ela pode trabalhar com a comunicação de melhoria de imagem. Pode produzir também, independente, uma outra forma, ações sociais, novamente citando aqui o caso da Magazine Luiza, que tem inúmeras ações sociais durante a pandemia, em que foi colocado, divulgado em vários meios de comunicação, tanto televisão, jornal, revista, quanto a internet, de ações sociais produzidas pela Magazine Luiza, o que aumentou ainda mais a simpatia do público perante esse tipo de empresa. E temos também ações ambientais. O nosso maior destaque no Brasil de ações ambientais é a Natura, a empresa Natura e a empresa O Boticário. Também tem ações sociais essas duas empresas, mas o foco hoje, só para lembrar vocês dessa situação, é o Magazine Luiza em ações sociais e em ações ambientais Natura e O Boticário, que são as empresas que mais preservam e mais produzem ações e investem para a preservação do meio ambiente. Uso das mídias sociais, então é o mundo digital a serviço da empresa. Eu tenho e-mail, que é o correio eletrônico, nós vamos trabalhar mais adiante com esse tipo de produção e com esse tipo de formato de redação empresarial. Nós temos a internet, que se tornou simplesmente indispensável, tá, para todos os segmentos, e é uma importante ferramenta de trabalho. Quais são os prós e os contras, gente? Olha, aumento, né? A gente tem acesso a muitas formas de comunicação, facilidade de acessar essa comunicação, só que isso acarreta o contra: exposição exagerada, acesso ilegal muitas vezes, funcionários que abusam do uso, a dificuldade, muitas empresas têm dificuldade em proteger seus dados, elas têm dificuldade em conter vírus, né, no vírus no sentido eletrônico, aqui. Então são coisas que a gente tem que ver que a internet tem prós e tem contras. A redação, sempre cuidem com internetês, sejam diretos e completos, postura profissional, interatividade, agilidade e não abusar da paciência do consumidor, né, gente? E por último, qual a nossa postura? A postura da comunicação para mudar o mundo, né? Você pode ser muito atraente na sua fala, mas não precisa mentir ou enganar. Você pode ser isso sem esse tipo como se diz, subterfúgio. Ah, Mostre sempre que sua empresa tem uma preocupação com o meio ambiente e questões sociais, né? E paciência e empatia são instrumentos de trabalho. É a melhor forma, gentileza gera gentileza. Lembram-se da campanha que volta e meia ressurge nas redes sociais? Trabalhar bem a imagem da empresa é, acima de tudo, saber se comunicar. E sempre lembrando que não é você que se comunica. Quando você fala, lê, escreve algo sobre sua empresa, você está representando a empresa. Não é a Regina que está falando da empresa, não é a Maria, não é o José. Quando a gente fala em nome da empresa. Isso se chama comunicação organizacional. Comunicação pessoal é quando a Regina fala em nome da Regina, a Maria fala em nome da Maria, entre outras coisas. Então, gente, agradeço muito e espero que vocês tenham. Essa é só uma primeira parte para a gente poder fazer todo um debate em cima dessa situação da comunicação organizacional. Uma pequena introdução. Um abraço a todos.